instrumentos e utensílios que tem nessa mesa. Você quer entender sobre isso? Fique comigo, você vai entender. Aqui, por exemplo, você vê utensílios de madeira, de ferro, cortante, tem várias coisas. Olha só. Não está entendendo, né? Você vai entender já já. Fique comigo que você vai gostar. Olha bem. Então, meus queridos, para você que ainda não me conhece, eu sou Wilson Neves, servo do Deus Altíssimo, seguidor de Jesus, soldado de Cristo. Amém? Tem uma mensagem para você, mas antes da mensagem, eu tenho um louvor guardado para a tábua do teu coração, para que você entenda a mensagem propriamente dita. Amém? Fique com esse louvor em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor, me faz descer para me encontrar, voltar minhas origens para te adorar. Não quero mais viver como um servo cego, sem te contemplar. Quebra esse vaso rachado como estou, mas tira as feridas que o mundo enviou e molda como olheiro que tanto quer pra si o primeiro amor. Reconheço que sou vaso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que és olheiro que molda do teu jeito o vaso que eu sou. Se preciso me amassa, me quebra, me refaz, mas tira as feridas e me traga paz. Pois eu quero ser oleiro, eu quero ser um vaso que ele apraz. Oh, aleluias! Que eu possa ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. Faz-me assim, Senhor. Aleluia! Senhor, me faz descer pra me encontrar, voltar minhas origens pra te adorar. Não quero mais viver como um servo cego, sem te contemplar. Quebra esse vaso rachado como estou, mas tira as feridas que o mundo enviou e molda como olheiro que tanto quer pra si o primeiro amor. Reconheço que sou vaso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes que a guerra aqui passou. Mas sei que és olheiro que
vaso que eu sou. Se preciso, me amassa, me quebra, me refaz, mas tira as feridas e me traga paz. Pois eu quero ser oleiro, eu quero ser um vaso que ele apraz. Pois eu quero ser olheiro, eu quero ser um vaso que lhe apraz. Amém. Fique com a mensagem da palavra de Deus em nome de Jesus. Olá, meus queridos. Então, está na hora da mensagem propriamente dita. Amém? Você vai gostar dessa mensagem. Ela tem como tema instrumento, utensílios para o Senhor. Você viu na encenação ali, ou seja, aqui, nessa própria mesa, onde eu botei vários materiais, instrumentos e utensílios, para você observar, ver, e você vai entender o que eu quero dizer nessa mensagem. Vamos então para a mensagem propriamente dita. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1, se você tiver uma Bíblia, se não tiver, não tem problema. Eu só quero que você entenda essa mensagem. Primeiro, antes de eu ler, eu quero falar o que é um instrumento. Instrumento, o que é? É todo um objeto simples ou constituído por várias peças. Isso que é um instrumento. Todo é um objeto simples ou constituído por várias peças. Amém? E o que é um utensílio, na qual eu tenho comentado já desde o início? É qualquer instrumento de trabalho ou ferramenta. Você viu ali utensílios de ferramenta, de trabalho, viu várias coisas ali, de cozinha, de banheiro, enfim, você viu na mesa. E eu quero falar isso com você. Então, meus amados, eu quero ler esse texto e logo em seguida eu vou falar alguma coisa sobre instrumentos e utensílios. A Bíblia diz assim, a palavra de Deus ela nos relata o seguinte, em Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe parecia bem aos seus olhos fazer. Amém? Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A palavra é digna de toda aceitação e eu posso fazer assim, dar um like e falar que sim. Porque, meus amados, nós, seres humanos, somos comparados com algumas coisas que a própria Bíblia declara e diz. A Bíblia diz que nós somos comparados a alguns instrumentos, alguns utensílios, algumas coisas da natureza, enfim, a várias coisas. Por exemplo, luz, sal, a árvore, vaso de barro, como diz a Escritura aqui, casa, edifício e assim por diante. Mas eu quero te falar que Deus ele fez o homem de uma forma
magnífica, né? Vamos ver isso aí? Lá em Gênesis, no capítulo 2, vamos abrir lá em Gênesis, quem tem a sua espada, a sua palavra, que está me acompanhando, você vai ver, quem não tem problema, como eu já disse, que Deus faz o homem de uma forma tremenda e magnífica. Capítulo 2, versículo 7 diz assim, olha só. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Interessante, né? Deus faz o homem dos elementos da terra, né? É como se pegasse... eu não sei se você já brincou quando foi criança ou já fez algum brinquedo de barro. Claro que Deus não nos fez de brinquedo, mas é uma comparação que eu quero colocar. Ele pega todos os elementos da terra para fazer o homem, para formar de uma forma magnífica. Só que ao homem, ele sopra-lhe o fôlego de vida e o homem se torna alma vivente. Ele pega do pó da terra, ele pega do barro, né? Ele prepara tudo direitinho. Aqui vai ser ouvidos, aqui vai ser olho, aqui vai ser o cabelo, enfim, o rosto, né? O corpo. E ele coloca tudo nos seus devidos lugares, nos seus órgãos internos. Olha que maravilha! Não é maravilhoso saber disso? Então, o que temos que pensar sobre esse Deus? O que temos que pensar é que Ele é um Deus poderoso, Deus grande. E Ele, no seu fazer do homem, Ele coloca um propósito diante do homem. Ele não deixa o homem só, fiz e acabou. Não, ele coloca um propósito. Esse propósito que Deus faz para o homem, eu quero abrir também a Bíblia lá em Efésios capítulo 1. Olha só o que a palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 1. No versículo 4, olha só. Preste atenção. 1 versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. É o propósito de Deus para a minha e para a sua vida, né? O que é um propósito? O propósito, na realidade, é intenção. O significado de propósito é isso, é intenção, é um intento, é uma deliberação. Então, o intento de Deus foi esse, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ah, meu querido, que beleza! Só que, infelizmente, mais uma vez, nesse vídeo, nessa mensagem de vídeo que eu quero falar para você, eu quero te falar que o homem, nesse caso, ele foge dos propósitos de Deus. O ser humano, ele se esconde do propósito de Deus. E eu vou te mostrar como que ele foge. Olha só, lá em Isaías, no capítulo 29, 2 versículos, ele vai falar sobre isso. Eu já falei o propósito de Deus, o intento de Deus para o homem. Mas eu quero falar também, com licença, que o ser humano, ele foge desses propósitos. Deus fez o homem de uma forma magnífica, mas ele fugiu desse propósito, na qual ele foi formado, na qual ele tem sido criado por Deus, na qual ele foi criado por Deus. Versículo 15 e 16 de Isaías 29. Olha só o que diz a palavra. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? É mole? Continuando. Vós tudo perverteis, como se o olheiro fosse ao barro e a obra dissesse ao seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do oleiro:
nada sabem. É o que eu comentei, Deus faz o homem com toda a magnitude, toda a perfeição, tudo nos seus devidos lugares, e com um propósito, e o homem foge desse propósito, sai fora disso. Ainda diz, quem me fez? Porque eles querem continuar na soberba do seu coração. Infelizmente. Deixando, ou seja, abandonando o pecado, porque na realidade o homem ele se intentou ficar ou ser o que ele quer ser de qualquer maneira, não no propósito de Deus, fora por causa do pecado. Mas se ele deixa o pecado, deixar o pecado é renunciar, porque a vida com Deus é uma vida de renúncia desse mundo. O mundo jaz no maligno, a palavra de Deus diz isso. Mas se ele renuncia, como diz lá em Hebreus, eu quero ler para você, ele renuncia o quê? O pecado. Deixa o pecado de lado e começa a andar segundo as diretrizes do Senhor. Olha o que diz em Hebreus capítulo, louvado seja Deus, deixa eu pegar lá, Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto nós também, que somos, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual propósito? Qual carreira que está proposta? Seguir a Deus, seguir na pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, pessoas que estão nos apontando, pessoas que estão olhando para ver se vamos errar, vacilar, cair. E muitas das vezes nós caímos em pecado. Mas se nós não renunciando a essas coisas, deixando de lado, voltando para o Senhor, né? Essa renúncia, ela trará a obra e a manifestação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Tu crê nisso? Eu creio. Sabe por quê? Porque a mesma palavra dita aos Hebreus sobre a questão de renunciar o pecado, também diz em Tito sobre a manifestação do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Você pode ter certeza disso. Eu quero lá ler em Tito o que a palavra de Deus nos diz. No capítulo 2 de Tito, no versículo 11 ao 14, diz assim, olha, eu quero ler para você, 11 ao 14. Porque a graça de Deus se há de manifestar trazendo salvação a todos os homens. Nós estamos vivendo no tempo da graça. Mas o conteúdo que eu quero trazer nesse momento é a manifestação do Espírito Santo através do tempo dessa graça de Deus. E o que é feito? Então diz assim, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, o pecado, e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Você está aguardando isso? Já renunciou ao pecado? Renuncia hoje e venha para a manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida, o qual se deu a si mesmo por nós, falando de Jesus, para nos remir de toda a iniquidade, de todo o pecado, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Amém? Somente até aqui. Então, essa é a manifestação do Espírito Santo de Deus para a minha e para a sua vida. É Deus já trabalhando, como diz ali, moldando a mim e a você como vaso na mão dele, quebrando aquilo que estava errado, retirando aquilo que estava ruim. Mas no momento em que você abandona e renuncia, o
pecado, renuncia às coisas desse mundo e vem para Cristo, o recebe, Jesus começa a te moldar, começa a forjar o seu caráter em Cristo, começa a transformar a sua vida, assim como ele transformou a minha. Então, como a música no início que eu cantei, um vaso que apraz, né? Quebra e molda, transforma, e como diz a palavra lá em Jeremias capítulo 18, como eu li, assim como o vaso na mão do oleiro, que é refeito, um vaso que estava sem honra, sem nada. Por isso que eu mostrei os utensílios, que cada um é um utensílio para o Senhor, cada um é um instrumento para o Senhor. Ou você não é um instrumento para o Senhor? O que tu tem feito de sua vida? Tem sido um instrumento? Tem sido um utensílio agradável ao Senhor? Eu peço a Deus no primeiro cântico, que eu possa ser um vaso que lhe apraz, né? Que possamos, amados, venhamos a ser um vaso que dê prazer ao Senhor, um vaso que apraz ao Senhor. Quero ser um instrumento usado em tuas mãos, né? Um instrumento, uma casa, uma árvore, como eu já falei, né? Nós somos comparados a isso. Uma casa, a casa de Deus, a morada do Espírito Santo de Deus, para sermos usados naquilo que apraz ao Senhor. Lá em Efésios capítulo 2, já estou terminando. É curta essa mensagem, mas é uma mensagem digna de aceitação. Efésios capítulo 2, versículo de número 10, olha só o que a Bíblia diz. Olha só o propósito de Deus, o que nós fomos feitos. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Tu tem andado? Tu tem sido um instrumento na mão do Senhor? O que és tu diante do Todo-Poderoso? Louvado seja Deus. Que o Senhor continue a boa obra em minha vida, a boa obra em sua vida, mas é necessário renunciar. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Assim diz a palavra em Atos 16, versículo 31. Eu quero deixar essa mensagem para você, que você possa guardar no fundo do seu coração, explanar para toda a sua família e dizer: só o Senhor é Deus, foi Ele que me fez, foi Ele que me formou, foi Ele que me deu o fôlego de vida, foi Ele que tem continuado a boa obra em minha vida. Faça isso agora, em nome de Jesus. Eu quero orar por você e por toda a sua família, e logo no final da oração eu estarei me preparando para cantar o último cântico de ser um instrumento nas mãos do Senhor, que você possa também cantar comigo em nome de Jesus, amém? Ore comigo assim. Eu quero orar primeiro por você, depois você ore comigo. Repita comigo. Amém? Senhor, eis aí essa pessoa que tem ouvido essa mensagem. Que ela possa, Senhor, entender que sem ti ela nada pode fazer. Que ela possa entender que o sentido da vida, que o melhor propósito e projeto de vida é seguir a Cristo, o autor e consumador da fé, aquele que morreu por mim e por ela. Em nome do Senhor Jesus, salva, resgata, que teu Espírito Santo faça a obra de conversão na vida dessa pessoa. Ela que ouviu essa mensagem, em nome de Jesus. Agora repita assim comigo: Senhor, que eu possa ser um instrumento usado em tuas mãos para ganhar a minha família, para ganhar os meus vizinhos, para ganhar a minha comunidade, o meu bairro e até mesmo muitas pessoas nesse mundo, nesse Rio de Janeiro, embora sendo tão perverso, mas eu quero ser instrumento em tuas santas mãos, separado por ti, para ser um vaso que lhe apraz. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, meu querido? Então fica com essa mensagem. Deus te abençoe. Louvado seja Deus em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é o último louvor que eu quero deixar para você, em nome de Jesus. Amém?
Faz tua obra, eis-me aqui. Quero ser um instrumento usado em tuas mãos. Quero ser uma árvore para frutos produzir. Quero ser o sal da terra e a luz para iluminar. Quero ver libertação atuar nesse lugar. Então começa em minha vida. Eis-me aqui, Senhor, vem atuar. Toma o vaso, quebra e molda. Sou teu servo, eis-me aqui, Santo Espírito, vem encher-me, faz a obra, eis-me aqui, Santo Espírito, vem encher-me, faz a obra, eis-me aqui. Ó Senhor, estou em tuas mãos, vem me encher, teu servo está aqui. Toma o vaso, quebra e molda, sou teu servo, eis-me aqui, Santo Espírito, vem encher-me, faz a obra, eis-me aqui. Santo Espírito, vem encher-me, faz a obra, eis-me aqui. Quero ser um instrumento usado em tuas mãos. Quero ser uma árvore para frutos produzir. Quero ser o sal da terra e a luz para iluminar. Quero ver libertação atuar nesse lugar. Então começa em minha vida. Eis-me aqui, Senhor, vem atuar. Toma o vaso, quebra e molda. Sou teu servo, eis-me aqui, Santo Espírito, vem encher-me, faz a obra, eis-me aqui, Santo Espírito, vem encher-me, faz a obra, aleluia, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Louvado seja Deus. Que você possa guardar na tábua do seu coração essa mensagem. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome
de Jesus.